alunos e alunas. Eu sou a professora Sandra Weber e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre literatura, né? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho de um período literário chamado Barroco, né? O Barroco, ele também foi chamado de seiscentismo. Ele teve como berço o país da Itália, né? E ele acontece a partir ali de 1600. Chega no Brasil ali em 1601, né? Porque o que acontecia? As coisas estavam acontecendo primeiramente lá na Europa e depois, então, disso já ter acontecido lá, elas vinham sido trazidas, aqui para o Brasil, né? O que acontecia naquela época, né? Qual era o contexto histórico, assim, só para entender um pouquinho. A Igreja Católica, ela tinha muita influência, né? Muita influência. E ela havia perdido um pouco dessa influência devido ao processo das suas reformas religiosas, né? Então, o homem ele estava naquela confusão ali entre o teocentrismo e o antropocentrismo. O homem já não sabia mais se ele ficava apegado a esses aspectos religiosos, né, do teocentrismo, lembrando que o teocentrismo, teo, Deus, centrismo, centro, né, Deus como centro do universo. Ele já não sabia mais se ele se apegava ao religioso ou se ele se apegava mais ao racional, né, aquela parte do homem, do antropocentrismo renascentista. Então foi um período marcado por muitas dicotomias, né? O homem ficava naquela, céu e terra, luz e trevas, Deus e o diabo, né? Será que eu preciso levar uma vida regrada para alcançar o céu? Será que eu posso viver do jeito que eu quiser, né? E não existe essa coisa de vida eterna? Então foi isso que marcou esse período, foi um período marcado por muitas dualidades. As obras, então, elas retratavam em si, assim, uma literatura bastante rebuscada, com muitos detalhes, né? E expressavam muito essas emoções, esses sentimentos do homem que eles estavam vivendo naquele contexto. O Barroco, ele teve dois estilos literários. O primeiro estilo, então, foi o cultismo e também teve o conceptismo. No cultismo, então, como o próprio nome diz, uma linguagem mais culta, né? Uma linguagem mais preocupada com normas estéticas, uma linguagem rebuscada, um jogo de palavras, né? Para dar aquela sensação de exagero, para dar aquela sensação de rebuscamento em quem está lendo. Foi influenciado o cultismo, então, por Luís de Gôngora, e por isso a gente pode chamar o cultismo também de gongorismo. No conceptismo, então, era mais um jogo de ideias, de raciocínio lógico, né? O conceptismo, como a própria palavra diz, tem a ver com concepção, né? Foi uma literatura assim mais feita para colocar uma concepção, para colocar uma ideia na cabeça do leitor. E esse período ele foi muito influenciado, então, por Quevedo. E por isso a gente pode chamar, então, de quevedismo. Então, o cultismo, gongorismo. Conceptismo, quevedismo. Por hoje, então, seria isso. Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.